de 2017, 2018, foi feito um diagnóstico aqui na região, porque nós queríamos saber como que estavam os dados da pecuária de corte aqui na região, né? E foi feito mais de 120 diagnósticos, ou seja, foi feita entrevista com os produtores, né? Inclusive aqui no município de Pedras Grandes, foram entrevistados alguns produtores da pecuária de corte, tá? E com esses dados a gente conseguiu tirar fazer vários gráficos, né? Então, e esses gráficos mostram o porquê também que os nossos sistemas aqui estavam muito atrasados, né? E, tecnicamente. Por quê? Olha esse dado aqui, ó, por exemplo, produtor produzindo orientado para o mercado, apenas 30% dos produtores produzindo orientado para o mercado. O que é o produtor produzir orientado para o mercado? É o produzir o bezerro que o mercado quer, o bezerro que o comprador de bezerro quer comprar. Não produzir o bezerro que eu tenho vontade de produzir, mas produzir o bezerro que o comprador de bezerro quer recriar e terminar, que consequentemente é o animal que o frigorífico quer abater, que consequentemente é o animal que o consumidor quer consumir, né? Ó, então nós temos aqui que a maioria dos produtores produzem de acordo com aquilo que eles acham, né? Quase 80% dos produtores da nossa região produzem os animais de acordo com aquilo que eles acham que tem que produzir, não orientado para o mercado, né? Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Ciclo completo aqui, ó, isso aqui são todos dados desse diagnóstico que foi feito, ó. Então nós temos que 40% dos produtores trabalham com ciclo completo, aquilo que eu falei, ou seja, tem todas as categorias de animais dentro de uma pequena, de uma média propriedade, de uma propriedade de 10, 20, 30 hectares. Como é que você vai trabalhar especificamente dentro da técnica se você tem touro, tem vaca com bezerro ao pé, tem touro junto com as vacas, vaca parindo em tudo quanto é época do ano, com novilho misturado, com novilhas. Não tem como você produzir dentro da técnica se você numa pequena propriedade dessas você querer trabalhar todas as fases do animal, né? Você nunca vai acertar, você vai estar sempre errando ali, né? Então, nós já temos alguma parcela de produtores trabalhando o elo da cadeia, né? Ou seja, produtor que trabalha só com cria, ou seja, que só produz o bezerro para vender o bezerro, né? Então já tem uma parcela aqui de mais de 20%, produtor que faz recria, né? E outros que fazem terminação. Já tem uma parcela desses produtores se especializando em cada elo da cadeia, né? Mas a maior parcela ainda faz ciclo completo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então isso explica o porquê do atraso da pecuária aqui no estado de Santa Catarina, né? Origem dos touros, tá? Isso aqui tudo são dados desse diagnóstico que foi feito na nossa região, né? Origem dos touros, ó. Então a maioria dos produtores, ó, 45% dos produtores usa touro do bezerrinho bonitinho do vizinho. Como é que você vai melhorar? Se você usa um touro, nasceu um bezerrinho bonitinho ali do vizinho, vamos fazer um tourinho desse bezerro, que esse vai ser bom. Não tem como, né, gente? Não tem como você melhorar o seu rebanho. A tecnologia mais fácil de você fazer um melhoramento é justamente você investir no touro. Porque o que é mais fácil? É eu mudar o touro ou mudar minhas vacas tudo? É mais fácil mudar o touro, né? Então, é um só, você está mudando um só. E o touro, geralmente o touro ele é raçador, o touro ele impõe as suas características no rebanho, né? Ele impõe as características dele no rebanho. Então é muito mais fácil mudar o touro do que mudar as vacas tudo, né? É mais econômico, é mais fácil, né? Só que agora, se você ficar fazendo touro do bezerrinho bonitinho que nasceu do vizinho, você não está fazendo melhoramento genético, você está fazendo pioramento, né? Porque mesmo que ele é bonitinho, que ele é compridinho, que ele é carnudinho, mas não é um touro puro. Não é um animal puro de origem ou puro por cruza, né? Não é um touro de cabanha que se chama.
É um animal que ele tem uma variação genética dentro dentro do DNA dele, dentro da genética dele, a variação genética é muito forte ali. Os filhos dele podem puxar os avós, os bisavós, que você não sabe quem são. Então ele pode dar um bezerrinho bonitinho, mas pode dar 2, 3 ruins ali. Né? Você não está agregando valor nos seus bezerros usando esse tourinho que foi feito com o bezerrinho do vizinho. Você não está agregando valor nos seus bezerros, bem pelo contrário. Né? Agora, se você usar um touro puro de origem, touro com papel registrado, touro puro cruza, mesmo que foi caro esse touro, é 8 mil, é 7, 8, 10 mil às vezes, mas você está agregando valor no seu bezerro. Está agregando 100, 200, 300 reais a mais por bezerro nascido. Não tenho dúvida disso. E pior ainda, tem produtor que usa de produção própria ainda, que nasce um bezerrinho bonitinho na propriedade dele, esse aqui eu vou usar para touro. Né? E daí quando vê, você está fazendo consanguinidade ali, né? Ou seja, daqui a pouco o pai está cobrindo as filhas, está cobrindo as irmãs, né? Isso é pior ainda, mas ainda tem gente que faz isso, né? Então, poucos produtores, que usa, apenas 33% dos produtores, ou 1/3, usa touros de cabanhas especializados, ou seja, touros PO e touro PC, né? Puro de origem, puro por cruza. Lembrando que o Eusébio falou ali que existe um programa específico aqui em Santa Catarina que é para aquisição de touros, né? Com menos juros, né? Que esse programa, inclusive, ele surgiu muito em função disso daí. O pessoal usa muito tourinho feito assim, de qualquer jeito, né? Então surgiu, eles criaram esse programa, a Secretaria da Agricultura, para o pessoal melhorar o seu rebanho, né? O pessoal ter condições de fazer um investimento ali para poder melhorar o seu rebanho e botar um touro bom realmente, né? E a questão da estação de monta, estação de parição, 85% dos produtores ainda não usam estação de monta, estação de parição. Isso é muito importante, né? Porque como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com lavoura, tem a época certa de você preparar o solo para plantar o milho, né? Depois ter os cuidados com a lavoura, depois fazer a colheita, né? Para tudo tem seu período certinho, né? E por que com a pecuária tem que ser diferente? Vocês já pararam para pensar assim, qual o melhor bezerro? O bezerro que desmama mais pesado, ele nasce em qual época? Setembro. Isso aí. É o bezerro que você desmama mais pesado. Por quê? Porque ele nasceu justamente pelo fato de ele nascer em setembro. Se você já tem isso comprovado e você já tendo isso em mente, então você tem que tentar emprenhar suas vacas de maneira que os bezerros venham a nascer a partir de setembro. Fazer com que os bezerros venham a nascer no final de agosto, setembro, outubro, no máximo até novembro ali. Por quê? Porque daí, justamente, a brotação da pastagem. A vaca vai pegar todo esse período bom para amamentar bem esse bezerro, né? Para depois você desmamar um bezerro com 6, 7 meses com 200 quilos. Essa é a ideia da pecuária, você desmamar um bezerro com 6, 7 meses que esteja acima de 200 quilos. Né? Então, o certo é isso aí. O bezerro nascer nessa época, para quê? Para você desmamar um bezerro pesado, lá na estação de outono, lá por abril, maio, né? Com 6, 7 meses, esse animalzinho que nasceu ali em setembro, outubro, vai estar nessa faixa de idade, certo? E também, por outro motivo, se a vaca parir numa condição boa, num score bom, nessa época de setembro, outubro, ela vai ter pasto, ela vai ter trato, né? Ter pasto suficiente para ela recuperar e dar cio lá por dezembro, janeiro. Se você quer tirar um bezerro a cada 12, 13 meses, que esse é o principal objetivo do negócio, né? Fazer com que as vacas venham a parir a cada 12, 13 meses. Então ela tem que, claro, ela tem que parir num score bom, ela não pode perder muito score no inverno, né? Mas a vaca estando prenha no inverno e sem bezerro ao pé é uma categoria que é fácil de manter, né? Uma categoria assim, é a categoria que tem menor exigência alimentar, é a vaca prenha, que não está com o bezerro ao pé, que não está dando leite. Então por isso que tem a época certa, por isso que tem que ter estação de monta e parição, porque no inverno a vaca não pode estar com o bezerro ao pé. No inverno a vaca tem que estar só prenha. Por isso que no início é difícil ajustar essa estação de monta e parição. Porque no início vai ter que fazer isso aí. Vai ter que, primeiro, separar o touro.
Esse é o primeiro procedimento. Veja que para isso praticamente não requer investimento. Claro, você vai ter que ter um lugarzinho lá, um cercadinho para ter esse touro separado, né? Ter 2 hectares lá para manter esse touro numa areazinha suficiente de pasto para ele se manter, né? E ele está separado das vacas. Isso é gestão, isso não é investimento alto. Então, se as vacas estão parindo em diferentes épocas do ano, num primeiro momento você vai ter que ter a atitude de mudar. Vou ter que separar o touro das vacas para botar ele com as vacas somente na época que eu quero. E no primeiro e no segundo ano, você ainda vai sofrer para acertar isso aí, porque você vai ter que deixar justamente isso aí que o produtor falou aqui. Às vezes você vai ter que deixar a vaca ficar dando cio ali para acertar a época correta dela parir. Você soltar o touro com as vacas a partir de final de novembro, principalmente novilhas, vacas que ficaram solteiras, né, que não pariram, são as categorias mais fáceis de emprenhar, né? Então, a partir do final de novembro, já com essas categorias, você poderia soltar, teoricamente, o touro para elas parirem antes, né? Adianta um pouquinho ali, daí elas vão parir lá por agosto, né? Mas não é um problema ela parir em agosto, porque logo da aparição o bezerrinho toma pouco leite. Ele vai estar tomando mais leite quando ele tiver com 1 mês, com 2 meses, daí ele já vai estar forte, ele vai estar tomando mais leite. Então não é problema ela parir em agosto, mesmo que tem pouco pasto ainda, né? E daqui a pouco dá até para você reservar um pastinho para essas vacas que vão parir em agosto. O pessoal gosta de fazer as vacas parir em agosto, novilhas e vaca solteira, porque são os bezerros que você vai desmamar depois que vão estar mais pesadinho, né? E principalmente a novilha, para a novilha ter mais tempo para ela se recuperar depois no verão ali para ela dar cio, né? Porque a novilha sente muito, né? Então, teoricamente, lá por final de fevereiro, março, você teria que estar tirando o touro das vacas. Você para de novo. Para você fazer uma estação de parição de 3 meses, por exemplo, parindo ali final de agosto, vamos botar setembro, outubro, novembro, para elas parem em setembro, outubro, novembro, você vai ter que botar o touro nas vacas em dezembro, janeiro, fevereiro. E tira em março. Eu não tenho estação de monta, eu quero iniciar esse procedimento. Num primeiro momento você pode até fazer com 4, 5 meses. E a cada ano que vai passando você tira 15 dias de uma ponta e 15 dias da outra, né? Por exemplo, você no início coloca o touro em novembro, tira em março, né? Daí fica novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. No ano seguinte, você corta 15 dias de março aqui, 15 dias de novembro, né? E vai encurtando. A ideia é você trabalhar sempre com 90 dias. 90 dias de estação de monta, 90 dias de parição, né? Para quê? Qual que é o objetivo? Que eu falei para vocês, eu reforcei bastante, né? É você fazer com que a vaca pare e venha recuperar o cio, né? No verão, né? Desmamar um bezerro pesado no outono, e fazer com que as vacas no inverno que elas tenham só prenhas, que elas não estejam com o bezerro ao pé. E outro objetivo também, são vários objetivos aqui, você formar os lotes padrão, lote homogêneo. Porque se você tem vaca parindo o ano todo, você nunca vai formar um lotezinho bom para vender. Vocês já pensaram assim, se você vai vender formar um lotezinho para vender de bezerros, aí você tem um bezerro de cada tamanho, é um preço. Agora, se você tem os bezerrinhos tudo padrãozinho, tudo mesmo tamanho, é outro preço. E o cara que faz recria e terminação, vocês acham que ele quer ele vai pagar mais pelo lote parelho, porque o lote parelho ele vai conseguir terminar tudo junto. O lote que está desuniforme, que tem um de cada tamanho, cada um vai dar acabamento num período. Então, ele também não vai formar um lote depois para entregar para o frigorífico. E tudo é custo, frete é custo. Aqui, esse outro dado aqui do diagnóstico também, poucos produtores ainda trabalham com inseminação artificial. A maioria ainda usa uso de touro. Não que touro seja ruim, você trabalha tranquilo com touro também, mas a inseminação artificial é muito melhor, né? Você vai produzir toda a vida um animal de melhor qualidade. Hoje tem a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Tem muitas propriedades hoje que estão deixando de usar touro. Vende o touro, né, e faz programa para as vacas entrarem em cio tudo juntinha, né, que isso que é ATF, né? Você faz uma aplicação de determinados hormônios nas vacas para elas entrarem em cio tudo junto e o inseminador vai lá e insemina tudo de uma vez só. Não precisa ficar todo dia observando o cio, né, que nem vaca de leite. Vaca de leite é fácil, né, porque elas vão para a ordenha, mas o gado de corte não é fácil isso aí. Você todo dia observar cio, insemina uma vaca aqui, uma vaca colar,
né? Daí passa mais um mês, insemina uma, duas. Então, muitas vezes é mais fácil você protocolar as vacas, que se chama, né? Para elas entrarem em cio tudo junto e insemina tudo de uma vez só. Né? Sincroniza o cio dela. Hoje já existe essa tecnologia e uma tecnologia fácil de ser aplicada. Então já tem muitos produtores hoje que estão deixando de usar touro para fazer isso aí. E o produto vai ser toda a vida melhor. E não é um custo tão elevado assim. Né? É uma coisa que você vai... O custo de uma IATF dessas aí por vaca é em torno de 100, 80 a 120 reais. Depende muito do número de animais que vai fazer o protocolo. Então quanto mais animais, mais baixo o custo, né? Então se você, por exemplo, vai fazendo um rebanho, porque o mesmo trabalho que dá para fazer em 10 é o trabalho que você faz em 30, por exemplo. Então claro que quando você fizer em 10 vai sair mais caro por animal, quando você fizer em 30 vai sair mais barato por animal. Então sai de 80 a 120 reais por animal, mais ou menos, essa IATF. Só que esse preço você agrega no bezerro tranquilo. Primeiro, que é um bezerro de inseminação artificial, então é touro de excelente qualidade, né? É um animalzinho que você vai desmamar mais pesado, é 15, 20 quilos de diferença que vai dar na desmama, né? E depois a próprio marketing, né? Você vai chegar e vai dizer, não, esse lote de animais aqui é tudo de ATF, é tudo de inseminação artificial. Então você agrega aí 200, 300 reais a mais por bezerro com isso aí.